Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados. O PSD agendou esta interpelação ao Governo por assumir a reforma da Justiça como a efetiva prioridade para o país. Nós queremos e o país precisa de uma verdadeira reforma da Justiça, assegurando sempre a sua independência e autonomia como garantes dos direitos, liberdades e garantias de todos e cada cidadão. A Justiça é um pilar essencial da nossa democracia e uma alavanca fundamental para a nossa economia. Portugal precisa de uma justiça célere e eficiente que esteja ao serviço dos cidadãos e das empresas. Infelizmente, a situação atual que se vive nesta área de soberania está longe de satisfazer o desejável, assistindo-se a um descontentamento por parte da generalidade das profissões judiciárias e dos portugueses em geral. É uma área em que Portugal tem vindo a acumular deficiências por força de um Estado que não tem estado à altura das necessidades do país. A Justiça tem muitas entropias. São os magistrados judiciais e do Ministério Público, os advogados, os investigadores criminais, os guardas prisionais, os oficiais de justiça, os oficiais dos registros e do notariado, todos contestam, nos casos a ação, noutros a omissão da Sra. Ministra da Justiça. Assiste-se a um desapontamento generalizado, com um clima de crispação como há muito não se via. Todos os dias se anunciam contestações, muitas delas com marcação de greves e outras formas de luta, que todos são conhecidas. Qual tem sido a resposta da Sra. Ministra? Muitos anúncios e medidas em matérias mais fáceis, particularmente no domínio do plano da justiça mais próxima e do simplex na área da justiça, como Nascer Cidadão, registro criminal online, certidão online permanente para empresas e pessoas coletivas, certidão judicial eletrónica, envelopagem automática em vários tribunais ou novo portal da justiça. Criação de grupos de trabalho para estudar os problemas. Cada problema justifica um grupo de trabalho. Com efeito, a Sra. Ministra é perita na criação de grupos de trabalho, já que os criou para tudo, desde o Estatuto dos Magistrados e dos Maiores Acompanhados, à avaliação do regulamento da SEPAS, passando pelo apoio judiciário, custas processuais, até à reforma administrativa e fiscal e aos inventários. Ainda esta semana, na segunda-feira, foi publicada em Diário da República a constituição de mais um grupo de trabalho, desta feita para proceder ao levantamento e caracterização das situações dos internados na Clínica de Psiquiatria e de Saúde Mental de Santa Cruz do Bispo, com vista a uma possível revisão da situação de internado e a sua colocação em liberdade. Desde que tomou posse, a Sra. Ministra já constituiu mais de uma dezena de grupos de trabalho para analisar as mais diversas matérias. A verdade, porém, é que os resultados destes grupos de trabalho tardam em aparecer, arrastando-se os assuntos sem que se saiba quando e como serão resolvidos. A Sra. Ministra da Justiça andou e prometeu aos magistrados judiciais do Ministério Público, bem como aos funcionários judiciais, que teriam o seu estatuto em vigor em janeiro deste ano. E a verdade é que já estamos em meado do ano e até ao momento a única proposta que existe nesta Assembleia para discussão e que só foi apresentada em abril passado é a do Estatuto dos Magistrados Judiciais. A Sra. Ministra estava obrigada a cumprir as normas do orçamento para este ano, que impunham em publicação em Diário da República da revisão da Lei Orgânica e do Estatuto da Carreira dos Conservadores, Notários e Oficiais dos Registros e do Notariado até ao final do mês de janeiro. E a verdade é que esse objetivo está longe de ser cumprido. A avaliação do regulamento da SEPAS foi anunciada pela Sra. Ministra em fevereiro de 2016 e mais de 2 anos depois continuamos praticamente na mesma, já que o Governo ainda não aprovou nenhuma alteração a este regulamento. Também há mais de 2 anos que a Sra. Ministra prometeu rever o Código de Processo de Trabalho, adaptando-o ao novo Código de Processo Civil e até ao momento nada foi feito nesta matéria. A revisão do Estatuto do Pessoal da Polícia Judiciária tem-se vindo a arrastar há tempo demais. A prometida plataforma de entendimento sobre a questão do horário de trabalho do Corpo da Guarda Prisional está longe de ser alcançada, o que cria constrangimentos ao normal funcionamento dos estabelecimentos prisionais.
O sistema prisional continua com graves problemas, sobretudo ao nível do estado das infraestruturas, com áreas muito degradadas e falta de condições condignas para os reclusos, sendo dramática a situação em que se vive em alguns estabelecimentos prisionais, como são o caso de Lisboa, Leiria e Setúbal. A sobrelotação continua a ser uma realidade na maioria dos estabelecimentos prisionais. No caso do sistema prisional, o que é notório é a completa ausência de programação e, em grande medida, de investimento. A única forma de resolver os problemas neste setor será programar no tempo devido, executar no tempo devido, na medida das disponibilidades orçamentais do país e não adiar o investimento durante 3 anos para o executar à pressa no último ano. Senhora Ministra, denunciamos os problemas, mas também nos congratulamos com os resultados obtidos em matéria de pendências e simplificação processual, com a redução dos processos pendentes, com reflexos positivos no funcionamento dos tribunais cíveis, criminal, laboral, administrativo e fiscal, bem como na ação executiva. Estes resultados são mérito da Senhora Ministra, mas também do trabalho empenhado e abnegado dos agentes da Justiça e, no essencial, também são resultado da reforma do Código de Processo Civil e da reorganização judiciária, medidas do anterior Governo que introduziram medidas de simplificação, que também contribuíram para este resultado. Importa também referir as reformas levadas a cabo pelo anterior Governo, nomeadamente na ação executiva. A aprovação do novo regime geral do processo tutelar cível ou a reforma do Código da Insolvência e da recuperação de empresas. Queremos que este bom desempenho nas estatísticas do Judiciário continue a afirmar-se e que seja replicado em todas as áreas do sistema da Justiça, para o que é essencial a concretização de uma verdadeira reforma da Justiça. Um primeiro contributo para se caminhar nesse sentido já foi dado com o consenso alcançado, com o alto patrocínio do Presidente da República, que na abertura do ano judicial de 2016 lançou um apelo nesse sentido entre a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, o Sindicato dos Funcionários Judiciais e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que apresentaram em janeiro passado os acordos para o sistema da Justiça. Estes acordos, fruto do trabalho de quase ano e meio, incidem sobre 4 áreas fundamentais: a organização judiciária, a justiça económica, o acesso ao direito e a criminalidade económica, e propõem um conjunto de 89 medidas concretas. O PSD valoriza muito estes acordos, mas infelizmente não são suficientes para a concretização da tão desejada quanto necessária reforma da Justiça. Na verdade, nem os principais partidos políticos, nem o Governo deram sequência a estes acordos, o que só demonstra que não pode haver reforma na Justiça sem a colaboração de todos. Como tem sido reiteradamente sublinhado pelo Presidente do PSD, a reforma da Justiça, e passo a citar, deve ser feita pelos partidos e agentes da Justiça como um todo. Nenhum governo sozinho, nenhum partido sozinho consegue fazer uma reforma da Justiça a sério. Temos todos que unir vontades e, com sentido patriótico, fazer um esforço que contribua para essa reforma. A aposta do PSD é uma reforma da Justiça transversal, que procure dar resposta às matérias que mais preocupam os portugueses e que envolva não só os operadores judiciários, mas também e, sobretudo, os partidos políticos. Há que dotar a Justiça do muito que ela carece: maior celeridade, mais meios, melhor gestão, maior programação dos investimentos, melhor qualidade legislativa, maior especialização, melhores conhecimentos técnicos, mais recato no seu funcionamento, melhor cumprimento do segredo de justiça e maior eficácia no combate à corrupção. Termino com as palavras e o trabalho que o PSD anda a fazer todos os dias do seu Presidente, que anda a fazer no terreno, em reuniões com todos os operadores judiciários. Estamos a efetuar um diagnóstico aprofundado que visa contribuir para o desenvolvimento de caminhos seguros para uma reforma global da Justiça,
a qual deve ser feita pelos partidos e agentes da justiça como um todo. Assim, o objetivo é equacionar as questões desde o mais ínfimo pormenor até à revisão constitucional. Ninguém está aqui contra ninguém. Estamos contra um sistema que não funciona e a favor dos cidadãos. Vamos apresentar um documento com propostas concretas ainda nesta sessão legislativa para ser debatido e até alterado por todos os que queiram fazer e queiram aderir a isto. Partidos, cidadãos e agentes judiciários. Temos, por isso, que unir vontades e, com sentido de Estado e sentido patriótico, fazer um esforço que contribua para essa reforma. Disse.